Olá, essa é a disciplina Topografia, sou o professor André e o tema dessa aula é Revisão Matemática. Essa aula é muito importante, especialmente porque para você ir bem em topografia é fundamental que você tenha conhecimento dos princípios básicos de matemática que serão aplicados na disciplina. Muitas das vezes a pessoa vai mal em topografia, mas ela está indo mal não é em topografia, mas ela está indo mal em revisão matemática, em matemática básica. Então, para você ir bem, preste atenção nessa aula, faça as atividades que serão propostas e você tem tudo para ir muito bem na disciplina. Para começar, nós temos aqui as unidades de medida. Toda medida feita, ela possui uma unidade. Na topografia não é diferente. Nós utilizamos medidas de distâncias, de comprimento e por aí vai. Essas medidas, elas são sempre baseadas em algumas unidades específicas. Nós temos na literatura diversas unidades de comprimento. Só que vocês têm que se ater apenas aqui a essas quatro: quilômetro, metro, centímetro e milímetro. Você tem que saber que 1 metro ele equivale a 100 centímetros. Você tem que saber que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Que 1 centímetro equivale a 0,01 metros. E por aí vai. Isso é fundamental para você fazer as correções e conversões que vão ocorrer ao longo da disciplina. Não será cobrado de você em momento algum saber converter de hectômetro para metro, de decímetro para quilômetro, não, em momento algum. Mas você deverá saber converter de metro para quilômetro, de quilômetro para centímetro, para milímetro e por aí vai. Porque são as unidades usuais que você vai se deparar de forma profissional. E ficaria muito feio se você chegar, por exemplo, num local e não souber, por exemplo, passar de milímetro para quilômetro. Fica estranho. Em questão de geometria, nós temos 3 formas de representar um objeto na superfície bidimensional, através de pontos, retas e planos, ou polígonos. O ponto, ele é a menor unidade de medida de geometria. Então está aqui um ponto. O ponto é um ponto, ponto, é aquele pontinho ali. O ponto ele é composto sempre por um par de coordenadas, com informações x e y, sempre x no eixo x, y no eixo y, longitude e latitude. E ele vai ser sempre representado por letras maiúsculas do nosso alfabeto. A reta ela é composta por pelo menos 2 pontos. Então você vai ter um ponto aqui. Nesse caso, 2 pontos compõem as 2 extremidades dessa reta, ou então ela pode ser composta por vários pontos interligados, nesse caso colineares, certo? Por exemplo, eu poderia ter aqui um ponto aqui no meio e um ponto aqui, mas eles têm que ser uma reta. Nesse caso aqui, você vai ter que essa representação da informação da reta, ela vai ser dada por letras minúsculas, por exemplo, reta R minúsculo, ponto P em maiúsculo. Aqui você tem, por exemplo, o plano sendo formado por infinitas retas. Esse plano aqui ele pode ser formado por 1, 2, 3, 4 retas. Consequentemente, esses pontos eles compõem retas e essas retas se conectam, fazendo com que você tenha uma forma geométrica fechada. Eles são representados por letras gregas, no caso aqui, plano alfa, que é esse plano. Então, se eu tenho um ponto P maiúsculo, eu sei que é um ponto. Uma informação R minúscula, eu sei que é uma reta. E uma letra grega, no caso aqui o alfa, eu sei que é o plano. O ângulo ele é formado a partir de lados de um vértice. Então, eu tenho esse vértice aqui. E eu tenho aqui lado desse aqui e o outro lado. Esse ângulo formado a partir dessas 2 retas de lados distintos formam o ângulo desse vértice específico. No caso aqui, temos aqui alfa, ele vai ser o ângulo dessa, temos aqui essa reta A, reta B, o vértice O e o ângulo alfa. Então, qual que é o ângulo de O? Ele vai ser dado a partir daqui, o ângulo A, vértice O, B. Quando você olha essa informação, essa notação, que você sabe que o ângulo é do vértice O, que é dado a partir desse segmento A e do segmento B.
Existem 3 ângulos que são notáveis. Ângulos notáveis são aqueles ângulos que você tem que saber. Quando você olha aqui essas formas, você tem que bater o olho e saber quantos graus que equivale a essa forma aqui, quantos graus que equivale a essa forma e quantos graus equivale a essa forma. Isso são elementos fundamentais. Por exemplo, aqui você tem um ângulo raso, equivale a 130 graus, é uma semicircunferência. Você tem aqui uma circunferência, então equivale a 360 graus. E aqui você tem um ângulo reto, que equivale a 90 graus. Então, você tem que saber essas informações, é fundamental. Aqui nós temos alguns ângulos que são também muito utilizados e eles são geralmente dados a partir de 2 paralelas cortadas por uma transversal. Por que é importante isso? Porque na topografia, muitas das vezes, você não precisa sair medindo todos os lados de uma forma geométrica para você obter a informação que você quer. Às vezes você mede um lado e a partir de ângulos congruentes, correspondentes, você consegue determinar qual que é a informação desse ângulo subsequente. Então aqui nós temos aqui uma reta transversal, uma reta R, uma reta S. Essas 2 barras aqui significa que R é paralelo a S. Aqui nós temos diversas informações de ângulos. Por exemplo, congruentes, suplementares, congruentes. E aí você tem condições de saber se um ângulo corresponde ao outro. Por exemplo, se eu tenho somente o ângulo A aqui, ó, eu sei que esse ângulo C ele vai ser igual a esse ângulo A. Da mesma forma, esse ângulo B aqui, eu sei que ele vai ser igual ao ângulo F. Então é importante você saber isso. Vamos supor que você estivesse fazendo um levantamento de um loteamento. Aí você tem aqui somente o ângulo F. E aí você esqueceu lá na hora de fazer o mapeamento, esqueceu de ter esse ângulo B aqui, você por alguma razão precisa desse ângulo B. Se essas informações forem similares ao que nós temos aqui, você vai saber que esse ângulo B ele é equivalente ao ângulo F. Então dê uma olhada aí com calma, desenhe no seu caderno, faça aí com cores distintas. Ângulo A, ele vai ser correspondente a quais? Ele vai ser colateral a quais? Ele vai ser alterno a qual? Então assim, faça isso aí direitinho para você ter essa informação. Obviamente, você não tem que decorar isso, não é esse o objetivo, mas é que você tenha noções básicas de congruência, suplementaridade para você ter essa informação no momento que for necessário. Os ângulos, eles são medidos por informações dessa magnitude. Os ângulos eles podem ser dados através de notações de medidas angulares, graus, minutos e segundos. Por exemplo, graus ele é dado por essa forma, minutos por esta forma e segundos por esta forma. Grau varia de 0 a 360 graus. Minutos varia de 0 a 60 minutos. Segundos varia de 0 a 60 segundos. É fundamental que você saiba isso para não haver erro na hora de fazer uma notação. Essa informação também, elas variam dessa maneira. Por exemplo, 1 grau equivale a 60 minutos, ou seja, 1 minuto equivale a 1 grau sobre 60. Então você sabe que 1 grau equivale a 60 minutos, então 60 minutos equivale a 1 grau. 1 minuto equivale a 60 segundos, ou seja, 60 segundos equivale a 1 minuto. Por que é importante você lembrar disso? Porque senão na hora que você fazer uma informação de coordenadas, você não pode falar que uma coordenada é 26 graus, 270 minutos. Por quê? 270 minutos, você tem aí mais de 60. Se você tem mais de 60, o que passa de 60 é que cada 60 minutos equivale a 1 grau. Aí você tem que fazer a informação correta, senão gera problema lá na frente. As unidades de medida angulares, elas podem ser dadas, por exemplo, em grau sexagesimal ou em grau decimal. Começando pelo grau sexagesimal, isso significa que 1 sobre 360 de uma circunferência. Então, isso é um grau sexagesimal. Nessa nomenclatura, o grau é dado de 0 a 360 graus, o minuto de 0 até 59,99 grau decimal, segundo é de 0 a 59,99 grau segundo decimal, desculpe. Então, por exemplo, como que é a nomenclatura de uma informação de uma medida angular em grau sexagesimal? Então aqui eu tenho essa informação, 176 graus
32 minutos 44,87 segundos. Então, isso que é essa medida angular. Só que ela também pode ser dada em grau hexadecimal. Nesse caso aqui, ó, de 0 a 359,999999 grau decimal. Atenção, essa informação ela é dada em grau decimal. Sempre manter 6 casas decimais. Porque se você reduz a quantidade de casas decimais, você vai incorrer num erro posteriormente, caso você queira passar de grau decimal para grau sexagesimal. Porém, como que a gente faz essa notação? Se eu quiser passar de grau sexagesimal para grau decimal, como que eu faço? Dessa maneira, você tem aqui, por exemplo, 176 graus, 32 minutos, 44,87 segundos. Para eu passar para grau decimal, basta você fazer 176 graus, o valor em grau fica aqui, mais 32 minutos dividido por 60, mais 44,87 segundos dividido por 3.600. Nesse caso, o resultado dá 166,545796 grau decimal. Como que você passa de grau decimal para grau minutos e segundos, ou seja, para grau sexagesimal? Eu tenho esse mesmo valor, 176,545796 grau decimal, e eu quero que ele passe a ser novamente em grau sexagesimal, que equivale a 176 graus, 32 minutos, 44,87 segundos. Aqui eu arredondei para 87, mas é a mesma coisa, esses 4 valores decimais aqui. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar aqui o valor que está aqui, o valor inteiro, você vai colocar aqui já direto com grau. Nesse caso, 166 graus. O valor decimal, que é após a vírgula, ou seja, 0,545796, eu vou colocar aqui vezes 60 minutos. Então, 0,545796 grau decimal vezes 60 minutos equivale a 32,74776 minuto decimal. Da mesma forma, o valor inteiro eu vou colocar aqui como 32 minutos. O valor decimal, ou seja, 0,74776 minuto decimal, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar esse valor por 60 segundos. O resultado é 44,8656 segundos. Então eu coloco aqui esse resultado. Então você passou de uma unidade para outra unidade. Então, faça essa atividade agora para você praticar. Você vai calcular qual que é a forma de transformar de ângulo de forma sexagesimal para a forma decimal e vice-versa. Você tem que ser capaz de olhar para uma unidade de medida angular e ser capaz de dizer isso está em grau sexagesimal ou em grau decimal. Caso você esteja de dúvida, retorne nos slides anteriores, reveja até você compreender isso de forma mais tranquila. Então, passe de sexagesimal para decimal e quando estiver em decimal, passe para grau sexagesimal. Dê uma pausa no seu vídeo e faça a atividade. Esses são os resultados que nós obtivemos para cada uma das medidas. Se você estiver em dúvida, refaça até você conseguir fazer. É só seguir os últimos passos, não tem erro. Da mesma forma, é importante que você seja capaz de fazer operações utilizando medidas angulares. Às vezes você vai estar lá num trabalho, numa consultoria, e vai ter lá 2 medidas angulares e você precisa saber qual que é a soma delas ou a subtração. É importante que você saiba fazer essas operações. Então, como que você vai fazer, por exemplo, 59 graus, 9 minutos, 45 segundos, que está aqui, mais 39 graus, 35 minutos, 36 segundos. Faça essa operação e para todas as outras mais. Calcule os resultados e veja como que você está nessas operações. Dê uma pausa no seu vídeo e faça ela. Esse é o resultado. Só para você visualizar aqui, ó, como que é essa operação. Volte a lembrar. Como que você faz um mais o outro? Basta você colocar um sobre o outro, 45 mais 36 segundos. Qual que é o resultado? Passa de 60? Então você vai fazer esse valor menos 60. O que passou de 60 vai ser transformado em minuto. Da mesma forma,
Você pegou aqui 35 minutos mais 9 minutos, passou de 60 minutos? Não, então ele mantém. Ah, tem um aqui que passou de minuto. Então, se passou de 60 segundos, vira 1 minuto. Se passou de 60 minutos, vira 1 grau. E aí você faz a operação. Da mesma forma, quando for subtração. É só fazer isso, não tem erro. Medida angular. Aqui nós temos condições de fazer essas medidas através de radianos também. Os aparelhos mais antigos, eles vinham com medidas em radianos. Hoje todos já vêm em medidas em graus. Mas caso você se depare com essa medida angular, é interessante você saber. 90 graus equivale a π sobre 2. Aqui 70 graus equivale a π. 360 graus é 2 πs. Então, essa é a medida, no caso aqui, de radiano. Essa animação é muito interessante porque ela mostra algumas informações sobre a circunferência. Na verdade, a animação é daqui a pouco. O que é uma circunferência de centro O? No caso aqui, por exemplo, você tem 2 pontos nessa circunferência, o ponto A e o ponto B. Vamos supor que você queira saber qual que é a medida dessa circunferência de centro O. Você tem aqui, então, 2 raios, raio OA e raio OB. Qual que seria, então, no caso, o valor desse arco AB aqui, dessa circunferência? Nesse caso, você tem aqui o ângulo alfa, que é associado a esse arco AB, formando com o ângulo do vértice O. Se o comprimento desse arco X, no caso que é o arco X que está aqui, ele for igual ao raio que está aqui, desse A até O, ou de O até B, o ângulo alfa que nós temos aqui, ele equivale a 1 radiano. Então, se essa medida aqui do comprimento de arco for igual ao raio, você tem o valor de 1 radiano. Aqui nessa animação, ela mostra quantos radianos contém uma circunferência. Por exemplo, a gente sempre diz lá uma circunferência em 2 π radiano. De onde que vem esse valor? Olhe para essa animação. Então, você tem 1 radiano, 2 radiano, 3 radiano, e aí sobra aquele pouquinho, π radiano. Então, isso é meia circunferência. Uma circunferência completa, então você vai ter 2 π radiano. Então, isso é o valor de uma circunferência. Se você sabe que, no caso, 2 π radiano, em termos de radiano, ele vale aproximadamente 6,3, 2 π radiano, mas aí nesse caso, 1 radiano equivale a 57 graus. Vamos supor que você tenha lá a sua unidade em radiano e você precisa de passar para grau, minuto, segundo, por exemplo. Como é que você passa de grau para radiano? Se você sabe que 2 π radiano, que é uma circunferência completa, equivale a 360 graus, se você tiver um valor em radiano, basta você fazer regra de 3 aqui que você vai saber qual é o valor em grau. Da mesma forma, caso você tenha um valor de radiano e queira passar para grau, basta você fazer o quê? Você sabe que um valor equivalente ao outro, regra de 3, bem simples, tranquilo, e você vai ter o seu valor tanto em radiano para grau, quanto de grau para radiano. A trigonometria também ela é muito importante para nossas atividades. No caso aqui, porque na topografia nós sempre relacionamos medidas angulares com medidas lineares. Então é fundamental você saber, por exemplo, qual é a inclinação de um terreno, qual que é a altura de uma edificação. Quando você olha para a inclinação de um terreno, você está olhando para um triângulo. Quando você olha qual que é a altura, você está olhando para uma base de um triângulo. Então você vai ver no final que tudo se converte a forma geométrica. E isso é fundamental para você fazer suas medidas na topografia. Então, por exemplo, existem algumas relações trigonométricas no triângulo, no caso aqui o triângulo retângulo. Ele é muito utilizado na topografia, já que nós consideramos as medidas planas. No triângulo retângulo é sempre aquele que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo que forma o valor de 90 graus, nesse caso aqui. E a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, seja ele triângulo retângulo, isósceles ou qualquer triângulo, ele vai ser 180 graus. Então, se somando esses 3 lados aqui dentro, ele tem que ser 180 graus. Então, por exemplo, se eu sei que esse aqui tem 90 graus, esses outros 2 ângulos aqui, eles têm que ser o complemento de 180 graus menos 90. Tudo bem? Da mesma forma, todo triângulo retângulo ele é formado por 2 catetos
e uma hipotenusa. Qual que é a hipotenusa? A hipotenusa é esse lado do triângulo que está inversamente, do lado inverso ao ângulo reto. E os catetos, eles são os lados do triângulo que estão incidindo sobre o ângulo reto. Você vai ter cateto dos dois lados. Então, sempre são catetos e hipotenusa. As relações trigonométricas, elas são muito importantes, porque você vai utilizar isso muitas vezes ao longo da disciplina, que pode ser seno, cosseno ou tangente. O seno, para começar aqui, ele é dado a partir de um cateto oposto e uma hipotenusa. Então você tem aqui, seno de alfa. Vamos supor que você está aqui e quer saber qual que é o seno desse ângulo aqui, alfa. Para você saber qual que é o seno desse ângulo alfa, você vai pegar o cateto oposto. Então aqui, o cateto sempre incidindo no ângulo reto. Então aqui está ângulo reto. Então tem um cateto desse lado e um cateto desse lado. Qual que é o cateto oposto? Se o ângulo ele está localizado aqui, o oposto a esse ângulo é esse lado do triângulo. Então o cateto vai ser aqui dessa linha C. E a hipotenusa vai ser aqui desse lado de cá sempre. Vamos supor que o seu ângulo alfa, ao invés de estar localizado aqui, ele estivesse localizado aqui em cima desse triângulo. Qual que seria o cateto oposto? Ele não seria mais esse lado desse triângulo, seria esse lado de cá. Então, o cateto oposto ele vai variar conforme a posição do seu ângulo alfa. Beleza? Então, tenha atenção a isso. O cosseno ele vai ser dado pelo quê? O cosseno vai ser o cateto adjacente pela hipotenusa. Da mesma forma, supondo que o ângulo alfa esteja localizado aqui, qual é o cateto adjacente? Esse aqui, que está adjacente ao seu ângulo alfa, pela hipotenusa que mantém na mesma posição. Se o meu ângulo alfa estivesse localizado aqui em cima, o cateto adjacente seria esse aqui, e não aqui. E a tangente do ângulo alfa aqui, ela vai ser dada pelo cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, se o ângulo alfa é aqui, qual é o cateto oposto? Esse lado de cá do triângulo. E o cateto adjacente, esse lado de cá do triângulo. Se o meu ângulo alfa estivesse localizado aqui nesse vértice B, qual seria o cateto oposto? Seria do lado B, Bzinho, e o cateto adjacente seria aqui o Czinho. Então, isso varia conforme a posição. Vamos calcular aqui o seno, cosseno e a tangente na calculadora. Para você fazer isso corretamente, você vai olhar para a sua calculadora aí e você vai ter aí uma informação aí, o sin, o cos e o tan. E você vai clicar nele e ver. Você clica, por exemplo, sin e digita 16 grau, 48 minuto, 30 segundos. Nesse caso, é sempre a mesma informação. Então, como que você vai fazer o cálculo na sua calculadora? Então, você vai digitar aqui, sin. Então, está aqui, sin, que equivale a seno. Você clica nesse valor e aí você vai digitar ou em grau decimal ou em grau sexagesimal. Vamos pôr aqui em grau sexagesimal, igual está aqui. Você vai digitar 16 graus. Aí você vai clicar aqui, onde tem aqui grau, minuto e segundo. Aí você vai digitar de novo 48, de novo aqui em graus. Depois você vai digitar de novo 30 e grau aqui. Você vai reparar que vai aparecer aqui na sua calculadora sempre grau, grau e grau. Porque a calculadora não faz esse símbolo aqui do minuto e segundo. Igual está aqui, 63 graus, 52 minutos. Beleza? E aí aperta igual e você vai ter o resultado do seu valor do seno. Nesse caso aqui, 0,2893. É o seno desse ângulo, 16 graus, 48 minutos, 30 segundos. Então calcule aí o seno desses três valores, o seno, cosseno e tangente desses três valores, dê uma pausa no seu vídeo e faça esse cálculo. O resultado, então, são esses. Esses são os valores de seno, cosseno e tangente desses ângulos. Qual é o valor desses ângulos? Reparem aqui que nesse caso, você quer saber o seno de x é igual a 0,245. Nesse caso aqui, você não tem o ângulo, mas você tem o resultado desse seno. Então, quando você tem essa condição, você quer saber o arcosseno de um ângulo, que o resultado é esse valor. Então, basta você colocar na sua calculadora arc, seno, arc tangente e arc cosseno. Aí você vai colocar aqui desse jeito.
Então aqui como que você vai fazer o arco seno, arco cosseno, arco tangente? Nesse caso aqui, ó, reparem aqui, ó, tem o seno, cosseno e tangente, e aqui em cima tem essas teclinhas em amarelo, sin menos 1, cos menos 1 e tan menos 1. Então nesse caso, para você ativar as informações complementares dessa tecla, você tem que apertar aqui o Shift, Shift sin, Shift cos e Shift tan. E aí você vai ter o arco seno, arco cosseno, arco tangente. Faça a mesma coisa que você fez anteriormente e calcule os valores do arco seno, arco cosseno e arco tangente. Esses são então os valores. Então aqui, a partir desse valor do ângulo, do seno do ângulo, você vai conseguir obter o valor do ângulo. Então de uma medida linear, você tem um valor angular. De um valor angular, você tem um valor linear. Outra informação trigonométrica muito importante são os teoremas de Pitágoras. O teorema de Pitágoras ele é muito importante quando nós queremos fazer medidas lineares. Nesse caso, você tem uma prerrogativa, ele só vale para triângulo retângulo. Você sabe que a soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa, ou seja, a soma dos quadrados desses catetos C e B, ela vai ser igual ao quadrado da hipotenusa. Lembre bem disso, porque você vai usar isso daqui a pouco em alguns exercícios. Outra lei muito importante é a lei dos senos. Nesse caso, quando você está aplicando para um triângulo não retângulo, você tem um triângulo que tem uma forma indefinida. Como que você vai obter uma medida dentro dele? Você pode usar a lei dos senos. Essa lei dos senos diz que o Azinho aqui, o Azinho, que é esse lado do triângulo, dividido pelo seno desse ângulo do Azão aqui, é igual a Bzinho, dividido pelo seno de Bzão, que é igual a Czinho, dividido pelo seno de Czão. Isso vai ser muito útil também daqui a pouco em alguns exercícios que você vai fazer. A área, ou seja, a medida de área, na geometria, nós temos aqui áreas muito conhecidas, por exemplo, quadrado, retângulo, triângulo, círculo. Essas são as formas de calcular essas medidas de áreas de geometrias conhecidas. Nós temos aqui a possibilidade de calcular a distância horizontal. Imagine que isso aqui seja a superfície de um terreno qualquer, e você tem aqui um ponto B e um ponto A. Esse aqui é o relevo. Quando você olha para o relevo, muitas das vezes nós não nos atemos ao que nós estamos olhando para ali, que na verdade é uma forma geométrica. Repare aqui, de A até B. Se você fizer uma linha de uma reta de A até B, ela tem uma linha. E se você fizer aqui uma outra linha aqui embaixo, uma outra linha aqui do lado, você forma o quê? Um triângulo. Então, esse triângulo ele é composto pelo quê? Pela distância horizontal, que vai ser dada aqui do A até esse ponto aqui, a distância vertical, que é desse ponto aqui até B, e a distância inclinada, que vai ser de B até A. Aqui eu tenho um ângulo V, que é o ângulo vertical. Essa representação é somente para vocês verem alguns exemplos de como você pode obter valores do real a partir das formas geométricas. Suponha que você queira saber a distância horizontal de A até B. Para você saber a distância de A até B, você vai utilizar o que aqui? Cosseno desse ângulo que você tem aqui, do ângulo V. Aí basta você fazer o que aqui? Você já tem a distância horizontal. Você quer saber a distância horizontal. Tem a distância inclinada. Como que eu vou saber esse valor? Basta você substituir. Você pode ter aqui a medida da distância inclinada, o ângulo V aqui, e você consegue substituindo. Então a distância horizontal ela vai ser a distância inclinada vezes o cosseno do ângulo V. Da mesma forma, caso você queira saber a distância horizontal e você tem aqui, no caso, a distância vertical, você pode substituir fazendo o que? A distância horizontal sendo igual à distância vertical, ou seja, a diferença de nível entre dois pontos, sobre tangente do ângulo V. Da mesma forma, você pode calcular a distância vertical. Aqui, eu quero saber a diferença de nível entre A e B. Nesse caso, como que você vai fazer? Você pode obter essa distância vertical a partir de a distância inclinada vezes o seno desse ângulo V. Você pode também obter aqui a distância vertical a partir dos catetos. Nesse caso, a distância vertical desse lado de cá seria igual à distância horizontal vezes a tangente do ângulo V. Repare que eu simplesmente estou colocando aqui um destaque para como que seria
essa equação já da tangente, seno e cosseno, já organizado em forma de figura. Mas, obviamente, você não precisa se ater somente a isso. Se você olhar para a fórmula do seno, cosseno e tangente, você vai ver que é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Como que você vai saber o que você vai usar? Sempre olhe para a sua forma geométrica e veja quais são as informações que eu tenho. A partir dessas informações você vê se você vai utilizar a fórmula de seno, cosseno ou tangente. Você também pode calcular a distância inclinada. Nesse caso, ela vai ser medida também igual às anteriores. Qual seria a distância inclinada a partir, nesse caso, da distância vertical e do ângulo vertical? Então, ela vai ser dada pela distância vertical dividido pelo seno do ângulo V. Você também pode obter ela a partir da distância horizontal e do ângulo vertical. Como que ela vai ser dada? A partir da distância horizontal sobre o cosseno do ângulo V. Você viu vários exemplos e agora eu gostaria que você fizesse alguns exercícios. Pode ser que você fique com muita confusão aí de, poxa, estou sem entender muita coisa. Isso é normal, isso é porque nós já vimos isso há muitos anos atrás na escola e passou muito tempo. Então, para você memorizar isso que nós acabamos de ver, antes de fazer o exercício, faça o seguinte, dê uma pausa na sua aula, acesse o site do Geotech, o FPJM, e vá lá em Topografia. Aqui em Topografia, em Material Didático. Em material didático, eu coloquei aqui alguns materiais complementares muito interessantes que vão ajudar você na sua aula desse conteúdo. Então, o que você vai fazer? Aqui tem revisões de medidas de comprimento, revisões de ângulos, de grau sexagesimal e decimal, radiano, trigonometria, seno, cosseno e tangente, teorema de Pitágoras. Eu não coloquei lei de senos aqui, mas você pode colocar também. Então, são vídeos do YouTube muito bons que te ensinam diversas coisas de forma muito interessante. São diversos exemplos. Por exemplo, medidas. Vou pegar aqui a trigonometria. Quando você clicar nesse link, tem aqui diversas aulas de trigonometria que mostram exatamente o que nós acabamos de ver. Então, reveja a nossa aula, veja esses materiais de forma pausada para você compreender o que foi dito. E aí você, após fazer isso, retorne para a aula para fazer os exercícios. Faça o exercício 1. Através de dados obtidos de um levantamento topográfico, calcule a distância horizontal. Então você quer calcular a distância horizontal. Dê uma pausa aqui no vídeo e veja quais são as informações que eu tenho. Volta lá na nossa aula e veja quais são complementares. Refaça e calcule ele. Então dê uma pausa e calcule esses valores. Então tem aqui o resultado. E nós obtivemos aqui os valores das distâncias obtidas a partir do levantamento topográfico. Repare que em alguns usa tangente e no outro cosseno. Por quê? Faça o desenho no seu caderno e veja, olha, nesse que usa tangente, ele tinha distância vertical e o ângulo vertical. No que usou cosseno, ele não tinha distância vertical, ele tinha distância inclinada e o ângulo vertical. Então faça isso no seu caderno e veja o que é o cateto oposto, o que é o cateto adjacente, o que é a hipotenusa, onde que o ângulo está, que aí você vai ter condições de fazer isso com tranquilidade. O exercício 2. Através de dados obtidos em um levantamento topográfico, calcule a distância vertical. Então, você tem a mesma coisa aqui, ó. 2 exemplos, dê uma pausa e calcule a distância vertical entre esses pontos. Resultado que nós temos da mesma forma. Um você usou tangente e no outro seno. Por quê? Um você tem a distância horizontal e o outro tem a distância inclinada. Então tá aqui, a distância horizontal, a distância inclinada. Faça o desenho no seu caderno, igualzinho eu mostrei nos exemplos da aula, e reveja o porquê de um usar tangente e o outro usar seno. No exemplo 3, exercício 3, através de dados obtidos no levantamento topográfico, calcule a distância inclinada. O que é a distância inclinada? Vê lá. Calcule aqui para os dois. Um você tem a distância horizontal e no outro a distância vertical. O que você vai usar? Você vai usar seno, cosseno, tangente? Veja lá no exemplo, calcule, dê uma pausa e veja posteriormente o resultado. Então aqui nós temos as distâncias inclinadas de 2 pontos obtidos através do levantamento topográfico. Um utilizou cosseno e o outro utilizou seno.
Afinal, um você tinha a distância horizontal e no outro a distância vertical. Caso você não esteja entendendo, reveja a aula, faça o desenho no seu caderno, o que é seno, cosseno, tangente, o que cada um deles vai utilizar. No desenho que você fez no seu caderno, o que você tem ali de cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Faça isso que não tem erro, você vai conseguir entender facilmente. Exercício número 4. Você foi contratado para delimitar o perímetro total do limite de um terreno triangular com as medidas perpendiculares de 425 metros e 650 metros. Qual é o perímetro total em quilômetros? Então repare que esse exercício ele simula que você está fazendo a medida de um local que tem o formato de um triângulo. Qual que é o perímetro? Ele não está te pedindo aqui a área, ele está te pedindo o perímetro. O que é perímetro? Pesquisa na internet aí. Perímetro é o quê? Calcule então o perímetro total em quilômetros. Dê uma pausa no seu vídeo, reveja a aula, relembre o conteúdo dado e calcule esse perímetro. Aqui repare que o perímetro total é de 1,85 km. O que isso significa? Repare que para eu obter o valor desse lado aqui, ó, se ele é perpendicular, eu sei que ele é aqui formado por um triângulo retângulo. Então eu tenho, se é triângulo retângulo, esse é o ângulo reto, aqui é um cateto, aqui é outro cateto, esse aqui é a hipotenusa. Para eu saber um valor linear, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras. E eu sei que esse valor aqui, ele é igual a esse valor ao quadrado mais esse valor ao quadrado. Então basta fazer o que? A raiz quadrada do valor desse cateto mais o valor desse cateto. O resultado deu que esse segmento aqui, que é a hipotenusa desse triângulo, ela possui 776,61 metros. Só que o exercício te pede não qual é o valor desse lado, mas o perímetro total, que deu 1,35 km. O resultado tem que ser em quilômetro, não em metros. Se a pessoa te pede em quilômetro, você tem que dar em quilômetro e não em metro. Exercício 5. Através do levantamento topográfico de um terreno, obteve-se os dados a seguir. Com base nesse levantamento, qual é o comprimento do segmento AC? Então repare que aqui nesse caso, você tem que saber qual que é o valor desse lado aqui desse terreno, que tem um formato de um triângulo. Esse triângulo, como diz aqui, ele foi feito a partir em um levantamento de um terreno. Ele não te diz informações se ele é um triângulo retângulo ou não, mas como você não tem condições de ter essa informação, você não pode utilizar o teorema de Pitágoras. Qual é a lei que nós vimos na aula que pode ser aplicada nesse exemplo? Dê uma pausa no seu vídeo, coloque esse desenho no seu caderno, reveja a aula e qual condição que atende a essa suposição. E aí você vai fazer o exercício. Então dê uma pausa e retorne daqui a pouco. Nesse caso, foi utilizado o que então? A lei dos senos. Aqui eu obtive que esse segmento AAC ele possui 612,37 metros. Como foi feito isso? Eu tenho aqui essa informação aqui do asão e aqui o segmento oposto ao asão e tenho essa informação do besão e quero saber qual que é a informação desse lado aqui que seria do segmento oposto ao besão. Nesse caso então eu vou usar o que? Então A e B. Então eu sei que Azinho vai ser Azinho dividido por seno de A, vai ser igual a Bzinho dividido por seno de B. Então, nesse caso aqui, ó, Azinho é o que? 500 metros, dividido por seno de Azão, que é o que? Então, seno de 45 graus. Equivale, é igual a Bzinho, que é esse segmento que eu vou obter, eu não tenho essa informação, sobre seno de 120 graus, que está aqui. Você, fazendo essa operação, então, você obtém 612,37 metros. Exercício número 6. Sabendo que um indivíduo com 1,68 m de altura, 68 metros de altura, encontra-se a 30 metros de distância de um prédio cujo topo observa com um ângulo de 30 graus, determine a altura do prédio. Repare que esse exercício é muito interessante, porque aqui ele está mostrando uma situação onde futuramente, na parte final da disciplina, nós vamos aprender a utilizar o teodolito. O teodolito tem uma altura. Suponhamos que você queira saber a altura de um prédio sem você subir no prédio. Como é que você vai fazer isso? Imagina se você está trabalhando com topografia e tem que fazer
num projeto, qual que vai ser a altura de uma caixa d'água X. Você não vai ficar subindo em todos os edifícios, você pode obter essa informação de forma através de trigonometria. Então, dê uma pausa no seu vídeo, desenhe isso aqui que está aqui no seu caderno, coloque esses valores que foram apresentados no enunciado e veja como que você consegue calcular essa medida através desse exercício. Então nós temos aqui os valores que estão apresentados no enunciado, a altura de quem está observando, o ângulo que é formado pelo observador até o topo do prédio, e eu sei que isso forma um triângulo retângulo. Então, se é um triângulo retângulo, eu sei que isso aqui é a hipotenusa, isso aqui é o cateto oposto, isso aqui é o cateto adjacente. Afinal, já que o ângulo está aqui, esse cateto é oposto e esse é adjacente. Eu quero saber qual que é a altura de um prédio. Então, a altura vai ser o cateto oposto. Repara que é muito fácil. Se você já formou esse desenho, o segredo aqui, pessoal, é você fazer o desenho correto. Fez o desenho correto, basta você dar uma pausa aqui de novo, olha lá nas aulas e veja qual lei que vai dar essa informação que eu quero. Eu vou usar seno, cosseno ou tangente. Eu já tenho a informação desse ângulo e tenho a informação do cateto adjacente. Se eu tenho a informação do cateto adjacente e quero obter o cateto oposto, eu tenho que utilizar alguma lei que tenha cateto oposto e cateto adjacente. Nesse caso, você vai usar tangente. Tangente desse ângulo aqui vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nesse caso aqui, então, tangente de 30 graus sobre é igual ao cateto oposto, que é o resultado da altura do prédio, sobre 30, que é essa medida aqui. Ao obter o resultado, você tem o resultado de 17,32 graus. Essa é a altura do prédio? Não, porque esse caso aqui, você tem a altura da pessoa que está medindo, que é 1,68. Então você tem que somar, no caso aqui, esse valor aqui de 1,68. Por quê? O seu olho está a 1,68 do chão. Então esse valor que você obteve, ele vai até aqui, ó. Só que a altura do prédio vai até o seu pé. Então você soma 1,68 e você tem a altura de 19 metros, como sendo a altura desse edifício. Você também pode utilizar a lei dos senos, mas eu acho aí no caso que é um gasto de energia desnecessário. Caso você queira ver, dê uma pausa aí e veja como é que funciona, mas é igual no exemplo anterior. Exercício 7. Determine a área de um triângulo, de um terreno retangular que possui um lado medindo 20 metros e o ângulo formado entre dois vértices diagonais é de 35 graus. Então, você tem aí esse desenho, coloque ele no seu caderno, coloque aí um retângulo e você sabe que ele possui um lado de 20 metros e o ângulo formado entre dois vértices de 35 graus. Qual que é a área desse terreno? Dê uma pausa. Então, eu tenho aqui, sendo um triângulo retangular, eu sei que esse lado que tem 20 metros, ou caso você tenha feito o desenho desse lado aqui, você escolhe qual que você quiser, o resultado vai ser o mesmo. Vamos ficar com esse exemplo primeiro aqui. Ó. Se esse lado aqui tem 20 metros, esse outro também tem que ter 20 metros. Então vamos pegar aqui esse lado. Se eu sei que ele tem aqui um ângulo de 35 graus de uma das suas diagonais, significa que eu posso formar o que aqui? Ó? Um triângulo retângulo. Se eu tenho esse lado de cá, basta eu saber o lado de cá e fazer base vezes altura, que eu vou ter então a área de um retângulo. Para eu saber qual que é aqui, eu vou fazer base vezes altura e vou ter a área do retângulo total. Como eu tenho um cateto adjacente e quero saber a informação do outro cateto, que é o cateto oposto, eu vou usar tangente, que é a lei que tem tangente, que tem cosseno e cosseno. Se tivesse que pegar uma hipotenusa, eu iria utilizar outra lei. Então, nesse caso aqui, qual que é a área? Eu obtive aqui que esse cateto oposto aqui equivale a 14 metros. Obviamente, essa figura aqui está totalmente sem escala, né? Dá uma impressão que está sendo maior aqui. Então, eu vou fazer o que aqui? 14 vezes 20 equivale a 280 metros quadrados. Por que metros quadrados? Porque a minha figura aqui, meu enunciado diz que a unidade da medida é em metros. Você sempre tem que colocar a unidade. Preste atenção. No seu exercício, olha no seu caderno, se todos os valores que você colocou anteriores, eles têm as suas unidades respectivas. Se é em grau, tem que estar grau. Se é em metros, tem que estar em metros. Se é em quilômetros, tem que estar em quilômetros. Isso aí equivale à perda de ponto. Afinal, se você
é contratado para fazer uma medida de uma área, e você, ao invés de dizer que está qual unidade que está, a pessoa não vai ter condições de saber qual que é a informação. Outros 3 exercícios. Exercício 8. Qual é a escala de um mapa em que a distância entre 2 pontos que se encontram a 45 metros é representada por 1,25 centímetros? Esse aqui já envolve o que nós vimos hoje com a aula passada, que tem escala. Exercício 9. Em um mapa na escala 1:500, 2 pontos estão separados por 3 centímetros. Qual é a distância real entre esses pontos? Também envolve conteúdo da aula passada. Em uma planta na escala de 1:100, um terreno está representado por uma área de 35 centímetros quadrados. Qual é a área real deste terreno? Então, dê uma pausa no seu vídeo, reveja a aula passada, relembre o conteúdo e faça o cálculo desses enunciados. Número 8. A escala de um mapa, nesse caso, que a distância entre 2 pontos se encontra a 5 metros, será representada por 1,25 centímetros, a escala é de 1 para 4.500, nesse caso, 1 para 3.600, 4.500 aqui dividido por 1,25 é esse valor. Número 9, qual que vai ser a distância entre esses pontos? A distância, nesse caso, é de 15 metros. Aqui lembrando que basta fazer regra de 3. Você tem aqui, ó, que uma unidade no seu mapa equivale a 500 unidades no real. Você tem então medido 3 unidades nele, qual que vai ser a unidade do real? Regra de 3, o resultado aí. E número 10, qual é a área desse terreno? É a mesma formulação que nós vimos naquela aula anterior, onde nós tínhamos aqui a fórmula para calcular a área a partir de medidas. Nesse caso aqui, a área real é de 35 metros quadrados. Também utilizando aqui, basicamente, somente a substituição das informações. Reveja na aula passada o que significa cada uma dessas unidades. Todos esses materiais que nós utilizamos, eles estão disponíveis no nosso site aqui do Google Sala de Aulas, e eu sugiro que você reveja a aula mais de uma vez, veja os conteúdos disponíveis lá em materiais complementares. Se você não entendeu a parte, por exemplo, de seno, cosseno e tangente, reveja lá nessa aula, por exemplo, aqui, ó, tem revisões somente sobre seno, cosseno e tangente, revisões somente sobre o Teorema de Pitágoras. Por quê? Muitas das vezes a pessoa vai mal não é por causa da topografia, ela vai mal por causa desses conceitos básicos de trigonometria, de matemática básica. Então revejam ele, refaça até se entender. Aí você vai cumprir o objetivo dessa aula. Então esse foi o conteúdo dessa aula. Espero que você tenha aproveitado. Refaça, refaça e refaça até que você compreenda. Leia, leia, leia. Até mais.